Bom, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes. Nesse bloco comentaremos aí a importância aí de você medir a pressão arterial. Será que existe diferença na posição deitada, sentado e em pé? É uma informação muito importante para você que vai medir a pressão arterial, sempre saber se existe ou não diferença nas três posições do corpo quando você for medir a pressão arterial. Quando o seu cliente, por exemplo, estiver na posição deitada, o retorno venoso, o retorno de sangue para o coração é maior. Então você espera que a pressão arterial na posição deitada seja um pouquinho maior que quando ele fica na posição sentada. Porque na posição deitada a quantidade de sangue que volta para o coração é sempre maior e por isso existe uma tendência para a pressão arterial ser um pouco maior na posição deitada. Quando você fica na posição em pé, vai muito sangue lá para as pernas, a força da gravidade puxa o sangue lá para as pernas. Contudo, você tem uma descarga adrenérgica maior quando você está na posição em pé, uma certa vasoconstrição dos vasos das pernas, para o sangue vencer a gravidade e chegar até o coração e até a cabeça. Então, em pé, a pressão arterial é um pouquinho maior que na posição sentada. Só que em pé e deitado, os valores muitas vezes são semelhantes. Deitado, como eu já comentei, é o retorno venoso, é a oferta de sangue para o coração maior. E em pé, vasoconstrição das artérias das pernas, dos vasos das pernas, para o sangue vencer a gravidade e chegar até o coração e até a sua cabeça. Quando você está na posição sentada, você consegue relaxar um pouquinho mais e aí, por incrível que pareça, na posição sentada, geralmente a pressão é um pouquinho menor que quando você deita ou você fica em pé. Então, basicamente, essas são as três posições do corpo aí e essas são as diferenças aí nos valores da pressão arterial, dependendo da posição do corpo. Essa é uma informação muito importante para a gente poder comentar aqui nesse bloco. Você que vai medir a pressão arterial do seu cliente, do seu paciente, quando ele estiver realizando o supino, inclinado, vertical, horizontal, o leg press, enfim, ou mesmo equipamentos na posição sentada, cadeira abdutora, extensora. É sempre muito importante saber a posição do corpo e qual a influência na pressão arterial. Você que é profissional da área da saúde, você que é praticante de atividade física, do treinamento físico, peça para o seu professor, para o profissional que te orienta, medir a pressão arterial nos diversos equipamentos e sabendo dessas diferenças da posição do corpo quando ele for medir a pressão arterial. Então essas são as informações aqui importantes. Nós já comentamos que, independente do braço direito ou esquerdo, o que é importante é a padronização. Você vai sempre escolher o mesmo braço na hora de medir a pressão arterial e que é muito importante também respeitar o diâmetro, a circunferência do seu braço para saber se é o aparelho pequeno, o aparelho médio ou o aparelho grande. Então são variáveis muito importantes que o profissional deve levar em consideração no momento aí da medição da pressão arterial. Bom, meus amigos, um outro aspecto também muito importante do treinamento resistido para os nossos alunos hipertensos também são as comparações entre os equipamentos. Então você vai sempre medir a pressão arterial, não necessariamente ao final de cada série, mas você vai poder observar, se você for comparar, por exemplo, uma série no supino e uma outra série no leg press. Você tem o seu cliente hipertenso. Será que vai ter diferença na pressão arterial quando ele realiza um treinamento resistido envolvendo membros superiores comparado com membros inferiores? Será que vai existir a diferença na pressão arterial? Grupos musculares diferentes. Isso é muito importante, você profissional da área da saúde, você que realiza o treinamento resistido, saber se existe ou não diferença, já que aqui no curso nós estamos comentando do treinamento resistido para pessoas hipertensas. Bom, inicialmente quando você for realizar essa comparação, é muito importante padronizar a mesma intensidade, no caso a mesma intensidade percentual. Bom, vamos comparar então 50% da carga massa, uma carga moderada, 50% da carga massa. Ele vai realizar os 50% no supino e os 50% no leg press, a mesma carga percentual, cargas absolutas diferentes, mas a mesma carga percentual.
será que o seu aluno hipertenso no final da série do supino, que você for medir a pressão arterial, e no final da série do leg press, será que vai existir diferença na pressão arterial e também na frequência cardíaca? Será que existe diferença? Bom, tudo que são grupos musculares maiores, geralmente a frequência cardíaca sobe mais. Então 50% da carga máxima no leg press, por envolver movimentação de membros inferiores, ou seja, as pernas, e as pernas são maiores que os braços, a frequência cardíaca nas pernas sempre sobe mais. Nos braços, por serem menores, a frequência cardíaca sobe menos, ok? Mas e a pressão arterial? Nós podemos observar que 50% da carga máxima no leg press, por envolver um espaço maior, um leito vascular maior, a pressão arterial sobe, mas sobe menos. Quando você realiza os 50% com os braços, ou seja, membros superiores no supino, os 50% a pressão arterial sobe mais. Congestiona o sistema, não tem espaço, entre aspas, para o sangue fugir, o espaço é menor, então a pressão arterial tende a subir mais no supino, comparado com o leg press, que são as pernas. Então a frequência cardíaca é o inverso. A frequência cardíaca sobe mais, onde o grupo muscular é maior. E a pressão arterial sobe mais, onde o grupo muscular é menor. Tudo bem? Então isso é muito importante você, profissional da área da saúde, saber dessas diferenças entre membros superiores e membros inferiores, braços comparado com pernas. Isso é de fundamental importância nesse exemplo que eu estou citando, o supino e o leg press. Isso serve para qualquer equipamento que envolva membros superiores comparado com membros inferiores. É de fundamental importância você saber essas diferenças aí nos valores de pressão arterial e também, é claro, na frequência cardíaca. Por quê? Quando você for analisar, por exemplo, o duplo produto, mas o que seria o duplo produto? O duplo produto é a principal variável que serve para quantificar o condicionamento físico do seu coração, de uma maneira que não é invasiva. Olha que interessante, DP, duplo produto, é o produto entre a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Quando você multiplica a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, você tem um duplo produto. Ou seja, é o inotropismo, que é a pressão arterial, multiplicado pela quantidade de batimentos do seu coração. Indica o trabalho do seu coração, duplo produto. Então isso é muito importante você monitorar no treinamento resistido o duplo produto do seu cliente. Ao final da série, não precisa ser todas as séries, mas principalmente quando você aumentar a carga para ele no trabalho resistido, você medir a pressão arterial no final da série e a frequência cardíaca também. Você vai ter um forte indicativo aí do duplo produto. Isso é importante controlar, quantificar no treinamento resistido, no aeróbio também e no resistido principalmente. Porque geralmente no treinamento resistido, o que sobe mais é a pressão arterial. A frequência cardíaca também sobe, mas muito mais a pressão arterial. Ao contrário do treinamento físico aeróbio, onde a frequência cardíaca sobe mais, no resistido a tendência é a pressão arterial subir mais, principalmente já com cargas moderadas e elevadas. Tudo bem? Então você vai quantificar o duplo produto em cada um dos equipamentos, principalmente quando você aumentar a carga do seu cliente, comparando braços, comparado com as pernas, frequência cardíaca, pressão arterial e DP, duplo produto. Então é importante você, profissional da área da saúde, adquirir experiência, adquirir prática na medição da pressão arterial, usar um manguito, um aparelho adequado, como já foi comentado em outros blocos, você tem que respeitar a largura do aparelho de pressão arterial. E também utilizar aqui o estetoscópio na hora de medir a pressão arterial, é claro, mas sempre respeite aqui o tamanho, o manguito adequado do seu aluno. Aqui é a largura do aparelho. Debaixo desse pano nós vamos ter a borracha, o manguito. E aí sim, essa borracha, esse manguito adequado para cada circunferência de braço. Em cada posição, deitado ou sentado em pé, que nós já comentamos, e também se for no supino, leg press, cadeira extensora, flexora, enfim, nos diversos equipamentos do treinamento resistido. Bom, meus amigos, podemos aqui visualizar nessa imagem a comparação entre pressão arterial sistólica e diastólica, braços e pernas. O gráfico aqui é de uma referência do Journal of Applied Physiology de 1965. A referência é antiga, mas é atual.
para mostrar que essas informações que eu estou comentando já são conhecidas há praticamente 50 anos. Olha que estudo muito importante, bacana e interessante que eles realizaram. Então, a comparação de braços e pernas para o mesmo percentual do VO2 máximo. Mas tudo isso também se aplica como se fosse fazendo uma comparação, uma analogia, a também 25% da carga máxima. 40% do VO2 máximo também como se fosse 40% da carga máxima. Ou seja, o que a gente quer dizer? Que realmente aí é o mesmo percentual da mesma variável, ou VO2, ou o mesmo percentual da carga máxima. Quando você compara braços e pernas, é sempre muito importante ter o mesmo referencial, ou do VO2 ou da carga máxima. E vocês podem visualizar que a 25% do VO2 máximo, a 25% do máximo daquela pessoa, a pressão arterial sistólica nos braços era por volta de 150 milímetros de mercúrio e nas pernas 132, um valor médio. Então o que nós podemos observar é que para a mesma carga percentual, a pressão arterial sistólica sempre vai subir mais na região dos braços comparado com as pernas. E a diastólica também, 90 milímetros de mercúrio para os braços e 70 para as pernas. Ou seja, em grupos musculares menores, para o mesmo percentual de carga, de esforço, a pressão arterial tanto sistólica quanto diastólica sempre aumentam mais comparado com as pernas. Isso se repete aos 40%, 50% e 75% da carga máxima. Vocês podem observar também na imagem que a 75% do VO2 máximo, ou se fosse 75% da carga máxima, a pressão arterial sistólica nos braços chegando a 205 e a diastólica também 103 nos braços. E 75% nas pernas, 160 nas pernas e 75 nas pernas aí a diastólica. Então percebam que a pressão arterial a 75% do máximo, nos braços ficou aí 205 por 103 e nas pernas 160 por 75. Ou seja, sempre a pressão arterial sistólica e diastólica subirão mais nos braços comparado com as pernas, para a mesma carga percentual. Então sempre leve isso em consideração quando você for realizar a prescrição do treinamento físico para o seu cliente, sabendo que, por exemplo, quando ele realizar um exercício aí com os braços, né, flexão dos braços, bíceps, rosca direta, flexão dos cotovelos, envolve menores grupos musculares. E que se você for comparar aquela carga percentual com 50%, por exemplo, na cadeira extensora, flexora, leg press, aqueles mesmos 50% a pressão vai subir, mas sobe menos em equipamentos que envolvem membros inferiores. E só uma pequena observação que para a mesma carga percentual, sempre em grupos musculares maiores a frequência cardíaca sobe mais. É o inverso da pressão arterial. Então, para o mesmo percentual de 50%, por exemplo, a frequência cardíaca vai subir mais nas pernas, comparado com membros superiores, ou seja, os braços. Mas a mais de fundamental importância é você monitorar a pressão arterial durante o treino resistido com seu cliente e, é claro, também a frequência cardíaca, mas principalmente a pressão arterial e principalmente se você tiver um cliente hipertenso, que ele deve iniciar o programa de treinamento quando chegar para treinar naquela sessão com a pressão arterial normal, e eu já vou comentar os valores normais, e também ter uma resposta normal durante o treino. Então, sempre muito importante quando o seu cliente hipertenso chegar para treinar, você medir a pressão arterial dele inicial e os valores que eu já vou comentar já na sequência, quais seriam os valores normais, abaixo de 130 por 85, que é o normal, e nas próximas diretrizes já abaixo de 120 por 80. Esse é o valor normal de pressão arterial em repouso. E também monitorar a pressão arterial dele no final de cada série. Não precisa medir a pressão em todas as séries, mas sim, principalmente quando você aumentar a carga, medir a pressão arterial nos equipamentos. Tudo bem? Então foram as informações importantes aqui desse bloco, essas comparações entre braços e pernas, e também não só na frequência cardíaca, mas principalmente na pressão arterial. E tudo isso, como já foi comentado, se reflete no duplo produto. Então, o duplo produto, que é a pressão arterial sistólica multiplicada pela frequência cardíaca, através desse bloco, tudo que nós comentamos, você já consegue perceber toda a importância desse conteúdo.
quando você multiplicar a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, você vai inferir o duplo produto. E aí você vai conseguir quantificar, né, o estresse cardiovascular do coração, então, do seu cliente, em cada série que você prescreveu o treinamento físico para ele. Isso é muito importante para todas as pessoas, quantificar o duplo produto, pressão sistólica multiplicado pela frequência cardíaca. E aí você, principalmente para o seu cliente hipertenso, vai ter a certeza, uma precisão, que realmente ele está treinando com cargas adequadas, onde a pressão arterial sistólica não vai subir muito no treinamento físico. O limite de pressão arterial sistólica durante um treinamento resistido é quanto? Quanto que a literatura recomenda? 180 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão arterial sistólica do nosso aluno, do nosso cliente, deve ficar sempre bem abaixo de 180 milímetros de mercúrio durante o treinamento resistido. E esse valor também se aplica ao treino aeróbio. E a diastólica, no treino resistido e aeróbio, para todas as pessoas e principalmente para o nosso aluno hipertenso, sempre tem que estar abaixo de 100 milímetros de mercúrio durante o treinamento. Então, em algumas séries que você for medir a pressão arterial do seu cliente, a pressão arterial diastólica sempre tem que estar abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, tanto para o treino aeróbio quanto para o resistido, as pressões devem ficar abaixo de 180 milímetros de mercúrio a sistólica e abaixo de 100 a pressão arterial diastólica. Com isso, você vai ter segurança, né, durante o treinamento que ele for realizar. No caso aqui, o resistido para o nosso curso aqui de treinamento resistido para alunos hipertensos. Tudo bem? Essas foram as informações importantes aqui desse bloco e voltamos aqui no próximo bloco.